Obrigada a você. Começamos a gravação e nós iniciamos então esse momento com a apresentação dos nossos mediadores e da nossa convidada especialíssima, a Neuza, a nossa presidente. Com a palavra, Neuza. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui na roda de conversa. Acho que é a primeira vez que eu estou fazendo uma roda de conversa, né? Então, eu imagino que seja um momento muito gostoso para todos nós. Eu sou a fundadora e presidente do Núcleo Espiral e quero abrir o assunto a respeito de dois pilares do método, mas eu vou deixar a palavra para o Jô e para a Lúcia apresentarem, depois retoma a palavra para mim, tá? Onde a gente vai poder dar início ao assunto e ao tema de hoje. Obrigada. Jô ou Alô, pode Lu? começar? Ok. Boa noite a todos. Eu sou Luciana Figueiredo, eu sou psicóloga, sou coordenadora no Núcleo Espiral do Projeto Renovar. Eu atuo como coordenadora da equipe das atividades que nós desenvolvemos. O nosso trabalho, a gente atua com crianças e adolescentes em instituições parceiras, né, que são os CCAs, onde os nossos facilitadores atuam com as crianças, com os adolescentes, com as famílias e também com os profissionais dessas instituições. A gente desenvolve atividades socioeducativas, né? Um lugar são encontros semanais, onde essas crianças desenvolvem aí atividades que a gente vai falar um pouquinho hoje de como elas são desenvolvidas, como a importância, né, de trabalhar o brincar, né, a partir do olhar do corpo, de ouvir as emoções, de poder ter um lugar seguro de fala, de escuta, né? E é isso, gente, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos e todas. Eu sou Josenildo, mas pode me chamar de Jô, é mais fácil, né? Sou pedagogo, minha formação é pedagogia, tenho especialização em direitos humanos e atuo aqui no núcleo como coordenador de articulação em território, ou seja, faço articulação das organizações sociais, no nosso projeto Renovar e com o território, né? Os diversos serviços assistenciais e do sistema de garantia de direitos. E atuo também como formador, facilitador em alguns outros projetos do Espiral também, que a gente presta também serviços não só em CCAs, né, mas também em SAICAs, empresas, enfim, diversas áreas de atuação que cuidam de pessoas. Então, a gente está também atuando em diversos espaços. E vou falar um pouco aí também do nosso trabalho, sobretudo o trabalho feito com os adultos, que a gente tem um núcleo que trabalha com as crianças e adolescentes, mas também fazemos atendimento às famílias e aos profissionais desses espaços parceiros. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa roda e estejam aí à vontade para fazer perguntas e intervenções. Obrigado. Então, a gente podia começar pensando um pouquinho o que é o método espiral, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu sou psicóloga há quase 50 anos e fiz o meu mestrado na PUC num departamento de psicologia hospitalar, né? É, de psicossomática e psicologia hospitalar. E por que eu estou mencionando isso? Porque desde a minha formação, psique, ou seja, a mente e o corpo, são coisas inseparáveis, tá? Então, o corpo é um veículo, uma linguagem extremamente importante e que cada vez mais a neurociência, os estudiosos, têm dado suporte para essa ideia de que o corpo é a nossa casa, o corpo é o lugar onde a gente recebe o impacto das coisas positivas e negativas que a gente vive diariamente, né? E ele é um dos nossos grandes pilares. Eu vou falar dos 5 rapidamente, eu volto para os 2 que a gente vai aprofundar hoje. Então, o método espiral, ele foi criado no meu mestrado e ele vem sendo usado há 16 anos. Né? O núcleo espiral já tem 16 anos. Então, é um tempo bastante importante que traz para a gente resultados muito importantes também. Então, o corpo é um valor, é um pilar importante, porque quando a gente pensa em vítimas de violência,
quando a gente pensa em crianças que estão em situação de vulnerabilidade, e eu devo dizer para vocês, quem de nós não está, ou não tem, ou não passou por algum tipo de trauma de algum nível, maior ou menor, né? Então, eu diria para vocês que 90% das pessoas têm alguma questão, alguma ferida, alguma dor, que a gente pode não usar o termo de trauma, mas a ferida está lá, a dor está lá, né? Então, onde está essa dor? O que a gente faz com ela? Né? E ela está realmente na memória do nosso corpo, sem dúvida nenhuma na memória do nosso corpo. Então, o corpo para nós é uma linguagem extremamente importante, mas não é o corpo pelo corpo, é o corpo pelo que ele significa. Portanto, ele tem um teor simbólico. Né? Então, o corpo ele é um veículo de receber todos esses impactos, mas a gente consegue entender que ele está simbolizando a nossa dor de alguma forma. Tá? Com crianças, isso fica muito claro. A criança brinca com o corpo, ela mostra através do corpo o que ela está sentindo. O corpo é quase que uma tela, né? E de todos nós. Muitas vezes a gente não olha para o nosso corpo. Né? Quantas vezes a gente deixa o corpo abandonado e não presta atenção nele, e nós vamos falar disso hoje também. Então, o símbolo é muito importante. Tudo que a gente faz no Espiral, todas as propostas socioeducativas que Luciana, Jo vão contar, né, elas têm como base uma ideia de que aquilo tem um significado, aquilo é simbólico, aquilo não é simplesmente uma coisa objetiva. Eu posso até dar um exemplo muito rápido. Eu lembro que quando eu estava fazendo supervisão no CCA, a gente fazia rodas de conversa entre os gestores e os cuidadores, né? E um assunto daquele dia foi uma criança que entrou quebrando tudo que ela encontrava pela frente dentro do CCA. E aí, eu lembro que acho que na época nem era CCA, era SAICA, não era no CCA, era no SAICA. E na época, assim, a conversa era o que nós vamos fazer com essa criança, porque que ela está assim. E eu quis entender o que tinha acontecido antes dela ter esse comportamento. E eu fiquei sabendo que ela estava na porta do SAICA e encontrou um cachorrinho que passou abandonado pela calçada. Este cachorrinho chamou a atenção dessa criança, que também era uma criança com uma história de abandono. Ela pegou esse cachorrinho, ela levou o cachorrinho para dentro, ela foi dar banho no cachorrinho, foi pegar sabonete, foi pegar esguicho. E uma das cuidadoras, quando viu aquilo, falou: Olha, você não pode, tira esse cachorro daqui, porque você não pode ter cachorro aqui dentro, é proibido, né? Não, é regra. Tira o cachorro, sai com esse cachorro para fora, e pôs o cachorro para fora. Esse menino entrou e começou a quebrar as coisas que ele encontrava pela frente. E aí nós começamos a discutir qual era o símbolo. Para chegar no símbolo, eu quero mostrar para vocês qual era o símbolo que existia ali para aquele menino que tinha pego aquele cachorrinho, né? E que tinha se identificado com o cachorro e começou a cuidar daquele cachorro. Então, quantas vezes a gente pode discutir aqui, acho que vamos ter oportunidade de discutir manejos diferentes do que a gente possa estar habituado, quando a gente entende o significado. Porque qualquer pessoa podia dizer para ele: não, você viu o cachorro, vamos cuidar dele, mas ele não vai poder ficar aqui, vamos procurar uma casa, vamos dar banho, vamos dar uma comidinha, depois a gente vai atrás de um lugar para ele ser cuidado. Então, se aquilo fosse entendido como um símbolo, provavelmente ele teria sido melhor aproveitado naquele momento. Né? Então, assim, vocês conseguem entender como o símbolo para a gente é uma coisa extremamente importante? Né? A gente tenta entender o que está acontecendo naquele momento, tenta entender o que está acontecendo com aquele corpo, com aquela criança, com aquela experiência. Depois a gente tem outros 3 pilares, que nós vamos falar depois, que é a vivência, a parte vivencial, prática, não é mental, mas é a experiência mesmo. Grupo, a gente trabalha muito nos grupos, porque o grupo também facilita
essa socialização, essa sociabilidade que fica muito prejudicada, né? E que ficou faltando? E ficou faltando. Resiliência. E, Grupo, óbvio, resiliência. como não, né? A resiliência, que é o nosso objetivo final, que é transformar essa dor, obrigada, Jô, em fortalecimento, né? Eu costumo dizer que a gente não cura trauma, a gente cicatriza a ferida e a gente cicatriza o trauma, né? Mas a gente, com a cicatriz, a gente vive e a gente vai cuidar da cicatriz e cuidar da resiliência e transformar aquilo que é dor, né? A gente não apaga o que essas crianças viveram, a gente não apaga nem o que a gente viveu, quanto mais o que o outro vive, né? E aquilo está na nossa história, aquilo está no nosso livro, aquilo está nos capítulos da nossa vida. Mas é o que a gente vai fazer com aquilo é que é o nosso olhar para frente, o nosso olhar para diante, né? Então, o corpo é para nós uma linguagem muito importante. E muitas pessoas sempre me perguntavam, mas Neuza, corpo não é exatamente o lugar que está doendo, o lugar da ferida, mas é aquela questão do veneno e do antídoto, né? Ao mesmo tempo que ali a gente tem que cuidar muito bem, ali está a oportunidade da transformação. Então, quando a gente fala de corpo, a gente não está dizendo que a gente vai pegar na criança, chacoalhar a criança. Não, é o olhar que nós temos e, claro, as atividades que a gente propõe implicam em trabalhos que elas podem fazer com o corpo, vivências que elas podem fazer com o corpo, né? E por que isso é importante? Porque elas podem refazer de um corpo machucado um corpo prazeroso. Sempre a gente tem dentro da sala dois profissionais, sempre, né? Nunca numa sala a gente tem um único profissional, são sempre dois. E essa ideia de que os nossos profissionais, e eu acho que as pessoas, para que elas possam trabalhar com essa população, elas têm que ser treinadas. Não dá para qualquer pessoa trabalhar com vítimas de violência, na minha opinião, né? As pessoas elas têm que ter formação, elas têm que ter um suporte, e inclusive nós dentro do Espiral temos a supervisão semanal de todos os nossos profissionais para dar conta das emoções que os nossos profissionais vivem naquela situação, porque não dá para a gente dizer, a gente vai, faz o trabalho e eu não estou sentindo nada. Não. Aliás, é melhor que sintam mesmo, né? A gente precisa sentir, porque a ferramenta mais importante são as pessoas. Elas podem levar bambolê, massinha, papel, lápis, mas aquilo que a criança faz, aquilo que é o vínculo que ela pode entender, aquilo que é a escuta que ela tem do adulto, o olhar que ela tem do adulto, que é diferente de alguém que nunca olha para ela, ou que olha de um jeito abusivo, ou que olha de um jeito violento, né? É essa experiência nova que o Núcleo Espiral tenta trazer em todos os trabalhos que a gente faz, e não só com as crianças e adolescentes. O Jô vai contar com as famílias também, com os familiares, e até mesmo nas formações com os gestores, né, com as pessoas, com os cuidadores que trabalham, porque todo mundo, para nós, que trabalha dentro de uma entidade, é um cuidador. Não é só psicólogo, assistente social, não. Pode ser a cozinheira, pode ser o motorista, da perua, pode ser qualquer pessoa, é um cuidador. Porque a criança não vai ver o título, ela vai ver a emoção, ela vai sentir em quem que ela se liga, né? E isso é super importante. Então, trabalhar e ter suporte, né? Tanto formação quanto informação, é muito importante para essas pessoas que trabalham no núcleo, pelo menos, né? Eu não sei se com exemplos eu dei uma ideia do que a gente entende por símbolo, por significado. Talvez eu passe a palavra para a Lu, para o Jô, e a gente vai desenvolvendo essas ideias, tá bom? Então, vamos lá. Lu, Jô. Lu, Vamos você lá. pode começar falando um pouco aí das nossas experiências com as crianças, né? E aí, a Neuza, a gente vai fazendo essa conversa. Você tendo dúvida também, tem um chat. Se Vou vocês tiverem alguma perguntando. outra questão também nesse momento, pode ir perguntando, tá bom?
É, é muito importante pensar, quando a gente pensa em realizar uma atividade com essas crianças, a gente tem que pensar que dificilmente, por mais que nós falamos sobre muitas coisas, nem sempre aquilo que ela precisa falar, ela consegue verbalizar, ela consegue externalizar aquilo que ela sente. Por isso a importância da gente utilizar o corpo como uma forma de comunicação também, né? Quando a gente pensa nas atividades, a gente pensa como que essa criança ela vai trazer o que ela sente naquele grupo, como que ela vai trocar. Então a gente sempre parte do princípio que ela é uma parte muito integrante daquele, muito importante do grupo. Existe um respeito entre todos, né? Então a gente pensa desde o momento que ela entra, o respeitar o espaço, o lugar que ela está e ela aprender a respeitar esse grupo com quem ela vai conviver, com quem ela vai trocar. E essas atividades a gente pensa no sentido onde eles possam trocar entre eles. Como a Neuza mesmo falou, não é que a gente vai sair tocando cada um o corpo do outro, muito pelo contrário. Até porque ele precisa entender que esse corpo, ele não é só aquele que foi ferido, que causa dor, que faz trazer aquela memória, talvez, de algum sofrimento, mas que ele pode transformar em algo que possa libertar até a dor. Muitas vezes a criança, a gente precisa, primeiro de tudo, pensar em legitimar os sentimentos dessas crianças, né? Pegando um pouco o exemplo do que a Neuza falou, essa criança, às vezes, ela tem o direito de sentir raiva, por que não? Ela precisa expor isso, né? Ela precisa sentir. O que ela precisa é entender que é o lugar da raiva, mas o que que eu faço com isso? Então, para que que eu faço uma determinada atividade, por exemplo? Por que que eu estou fazendo e para que que eu vou fazer? Para poder extravasar. Então, através da brincadeira, através de um jogo, através de um exercício, por exemplo, de uma automassagem, que eles vão se percebendo, de trabalhar a respiração quando eles chegam agitados na sala. Então, a gente já começa a partir de um ritual de entrada, né? Os facilitadores já têm ali combinado com eles, eles fazem um combinado de um ritual de entrada. Então, como que eu entro na sala? Então, esse é o meu espaço que eu crio de um lugar seguro, onde eu vou desenvolver ali alguma coisa. Então, como que eu entro? É importante a gente pensar que não é porque a criança, porque é o adolescente, a gente tem o direito de tocar, de mexer, de pegar. Às vezes a criança não quer o toque, ela não quer o abraço, ela não quer o beijo. A gente precisa aprender a respeitar. E esse ritual de entrada já começa a partir daí. A criança escolhe como ela quer chegar nesse grupo. Então, é um toque de mão, hoje ela quer o abraço, hoje ela quer só olhar nos olhos, ela quer um sinal de cabeça. A gente está ensinando para ela e a gente está fazendo uma troca que o limite existe, que ela tem esse direito a esse limite e nós respeitamos esse limite. Quando ela entra no lugar da atividade, que a gente propõe essa atividade, onde todos ali vão partilhar daquele momento juntos, a importância do grupo, né? E aí a gente vai desenvolver essa atividade pensando de que forma ela vai representar, né? Então, como a Neuza falou, não é o corpo pelo corpo. Então, se hoje a gente vai fazer uma atividade onde eu vou desenhar um corpo de um colega no grupo, onde ali a gente vai trabalhar o contorno, a gente vai pensar no limite dessa pessoa, até onde, que lugar eu me sinto confortável para poder limitar esse corpo. Pode ser que o meu colega fale, não, eu não quero, eu mesmo vou desenhar o meu corpo. Ou você pode desenhar sim as minhas mãos. A gente está trabalhando o limite, a gente está trabalhando o cuidado, a gente está trabalhando aquela percepção de olhar para o outro, né? E olhando para aquele corpo que tem um significado, né? O toque ele é muito importante, mas como esse afeto afeta o outro, né? É muito importante a gente pensar nisso, né?
A Bianca colocou aqui, né? A criança também precisa ter o direito de fazer determinadas escolhas. Ela ter o direito, Bianca, e também a responsabilidade, né? De acordo com cada criança, da forma que ela sente, ela também incorpora essa responsabilidade de cuidar dele e também cuidar do outro, né? De cuidar do seu corpo e também cuidar do outro, né? E completando um pouquinho, Lu, Sim, quantas e quantas vezes a questão da violência é uma quebra de limite, né? O sim. adulto que bate na criança, o adulto que não respeita o limite, o adulto que abusa de uma criança, ou mesmo que abandona, né? É, é, qualquer um desses tipos de violência é uma quebra de limite. Então, vejam, quando a gente faz um trabalho, como a Luciana falou, né, em que a gente vai fazer um contorno, quanto significado tem num trabalho de você refazer um contorno quebrado, de você refazer um contorno que foi ferido, que foi machucado. Quantas vezes você pode fazer um trabalho com barbante e a criança não pode, ela põe o próprio limite para os outros. Então é muito interessante quanto que isso é respeitado, quanto não é, como o outro não pode entrar no limite dela, né? Então são tantos trabalhos que, como eu disse, são simbólicos. A gente está trabalhando com o corpo, mas ele tem um sentido ali para trabalhar com vários aspectos, vários aspectos. Né? E é interessante, né, até pensar como eles se sentem nesse lugar seguro, né? Aquele que se dispõe a sentar junto com o colega, aquele que solta e relaxa e deita, de repente, num tatame ou num tecido que a gente propõe em colocar, onde a criança ali aproveita para usar aquele contorno daquele tecido, aquele que amplia o seu corpo e se liberta de poder usar o espaço de uma forma mais leve, mais solta, ou aquele que contorna, porque a gente não pode esquecer que não é só a violência, ela não só se reproduz com ações violentas, aquela criança que vai se tornar agressiva, mas a gente não pode esquecer aquela que guarda, aquela que se fecha, o silêncio que também eu falo que é o silêncio grita, né? Aquela criança que. E o corpo mostra isso, né? Ele mostra o quanto a criança está ali guardando, com medo, com receio, receosa, né? Não necessariamente, é importante a gente ter o cuidado também para não pensar em colocar tudo no mesmo lugar, mas é importante a gente ficar atento a esses detalhes, né? Quando a gente está nesses extremos, né, de muito fechado, de não conseguir ter o seu momento de falar, né, de conseguir ter o seu momento de participar, por exemplo, do grupo. Por que que ele nunca consegue ter essa autonomia, esse momento de falar, de ter a sua vez? Porque sempre ele se retrai? Por que que ele sempre está atrás do grupo? Porque ele sempre quer ficar por último num grupo? Isso o corpo está mostrando, é a ação dele que de alguma forma ele está representando ali. Pode ser um momento do dia que não estava muito bem, mas também pode ser tantas outras coisas, né? Jô? Vamos. Eu vou começar trazendo a frase de uma psicóloga norte-americana que diz assim: de onde nós tiramos a ideia absurda que, para levar uma criança a agir melhor, antes precisamos fazê-la sentir pior, sofrer, né? Por quê? Porque quando a gente vai falar de prevenção, de enfrentamento à violência contra criança e adolescente, geralmente a gente vai falar de criança e adolescente e não fala daqueles que vão cuidar dessas crianças e adolescentes, que foram crianças e adolescentes, que foram e são, por vezes, vítimas, e foram vítimas de violências, de sofrimentos, de tem traumas, enfim, o que a Neuza trouxe um pouco e a gente pode aprofundar. Mas é importantíssimo, quando a gente for trabalhar, discutir isso, a gente faz o trabalho com as famílias e com os educadores justamente por isso, porque eles serão os cuidadores, eles que vão mediar isso. Para isso, a importância, gente, a consciência, o autoconhecimento, né? Porque a gente é reprodutor dessa violência. A criança não nasce violenta, ela não reproduz a violência para reproduzir, né? Ela vai aprender neste meio, né? E com quem ela aprende? A partir de quem ela reproduz essa violência, né?
e nós adultos. Agora, também não é no lugar de colocar o adulto como monstro, porque somos nós, somos falhos, a gente vem de sofrimentos, vem, né, de dores, e aí esse lugar que a gente trabalha com os nossos adultos, né, com as famílias e com os educadores. Mas também não é um trabalho que você vai trazer só teoria, ou formação que é importante, você estudar, você buscar texto, referenciais, teóricos, mas isso por si só não garante. Por isso que o método traz uma questão vivencial. Então, o nosso trabalho com os adultos vão a partir do seguinte, dessa vivência, de resgatar a sua memória. Quem foi essa criança? Esse adulto que está aí, como é que foi essa criança? Como é que foi esse adolescente? Né? E como é que você lidar hoje com isso? Com suas dores, seus sofrimentos, e como você é afetado com esse trabalho que você faz. Uma das perguntas que eu sempre faço quando a gente vai dar formação é pergunta, por que você escolheu trabalhar com isso? E muita gente começa a refletir sobre, né? Realmente, eu não sei, muitas vezes não sabe nem como chegou lá, né? Fala, realmente, eu não sei como é que eu cheguei aqui para trabalhar, comecei a trabalhar, né? Então, e até a gente brinca, né? Tomar o cuidado que você está resolvendo a dor de quem? Daquela criança que você está lá ou a sua dor, né? Os seus sofrimentos, aquela coisa que você não deu certo. E os pais também, a gente reproduz isso, né? Aí eu não quero fazer o que o meu pai fez, minha mãe fez, né? E pode correr o risco de reproduzir de uma outra forma, porque muitas vezes não tomou ciência, né? Então, muito importante o trabalho com os adultos, é um trabalho essencial, né? E não só de formação teórica, mas sim vivencial para você resgatar e cuidar disso, ou seja, o autocuidado. Precisamos cuidar de quem cuida. Então, a gente tem uma grande defesa e um trabalho que o Núcleo faz em diversos serviços, né, não só do CCA, e sobretudo em SAICAS, que são lugares, né, muito tensos. Quem aqui é da área socioassistencial sabe disso, né? Um dos serviços mais tensos, né? Tanto a abordagem social de rua como SAICAS, por exemplo, são daquilo ali que a gente fala mais tenso. Não que as outras áreas não sejam, tá? Mas assim, são momentos, né, que exigem ali um enfrentamento, né, uma vivência muito mais forte com as dores daquelas crianças, daqueles adolescentes ou dessas famílias que a gente atende. Então, o trabalho com os profissionais, com os familiares, tem que partir desse lugar do autoconhecimento, de entender a sua história, de entender as suas dores, de buscar se resolver, tanto que a gente faz encaminhamento, atendimento, vai buscar terapia, né? Mas ter esse conhecimento, ter essa vivência. Então, a primeira proposta que a gente faz é essa intervenção. Porque não tem como eu fazer um enfrentamento à prevenção de violência se eu não tiver ciência disso. Por vezes eu estou reproduzindo. Né? A colega aqui trouxe, realmente a gente dá o espaço de escuta dessa criança, né? A gente também se conhece no sentido do dia que não está bem. Por exemplo, nosso trabalho é feito com 2 profissionais. Na supervisão com eles, a gente faz a escuta do que isso está afetando, do que isso está trazendo sofrimento, e também que eles sejam parceiros. Porque por vezes você não está bem, por vezes ali tem uma atitude da criança, que geralmente quem são vítimas de violência vai reproduzir violência. A criança não é. A gente tem mais cuidado também de tirar esse lugar que a criança é um anjo, né? A criança ela não vai te afetar, não vai te ofender, não vai te atingir. Vai. Tem aquela criança que vai tirar você do equilíbrio. Né? E ela vai saber que tira você do equilíbrio. Né? E quando você tem o autoconhecimento e a parceria em trabalho, a gente defende muito isso, porque por vezes também o adulto, ele não há problema que se ele perceber que ele não dá conta daquilo. Por vezes ele não vai dar conta, não naquele dia, por vezes, ou naquela situação. Nós temos profissionais que não conseguem fazer uma escuta, por exemplo, de um abuso. Ele fica, e aí tem que entender o que é que isso lhe afeta, como é que ele vai cuidar disso. Né? Isso não é um sinal de fraqueza. Né? Então, temos que entender também que eu falo que eu trabalho há muitos anos, há mais de 20 anos na área assistencial, e tenho, na minha opinião, é muito perigoso colocar os profissionais que trabalham com cuidado como quase uns super-heróis, né? Ele falou, nossa, porque você consegue, você ouve, você é forte, né? E não é isso, a gente vê quantos sofrimentos, quanto a gente precisa do cuidado, quantos são afetados, adoecem, né? Não sabe por que tem tanto atestado, porque o corpo está todo destruído, né? Como é que você sai com isso? Como é que isso te atravessa? Então, um dos trabalhos que a gente faz com os profissionais é esse lugar, do autocuidado. Você se conhecer, ter o autoconhecimento, fazer atividades físicas de cuidado do corpo e percepção, né? Aliás, momentos de cartazes, né, o pessoal chora. A gente até fala que toda vez que eu faço visita ao CCA, a gente faz o Muro das Lamentações, sobretudo com os gestores, os técnicos e os gerentes. Senta e a gente fica meia hora. Como é difícil fazer isso funcionar, né? E aí eu falo que faça a escuta e deixa falar, né? Deixa falar, porque consegue verbalizar. Mas tem coisas que não consegue verbalizar. Tem coisa que fica ali, registrado no corpo, e que vai trazer um adoecimento. Vai trazer, né? Então, esse lugar do cuidado. Então, assim, cuidar do cuidador é importante,
parte a partir dessa perspectiva do autoconhecimento, conhecer o seu corpo e buscar, inclusive, os recursos, que é aí que a gente trabalha, né? E o simbólico, né, gente? A gente também, em alguns momentos, a gente fez isso com as famílias, que é, por exemplo, as famílias fazerem os desenhos. Voltar a fazer desenho e dar por filho. Isso foi uma ação, por exemplo, tanto de resgate dessa memória e dessa pessoa que não se sente capaz de fazer um desenho, acha que é horrível, acha que ela não consegue, e aquilo que a Neuza, né, pode trazer muito bem, as pessoas não conseguem, Neuza, por vezes, se autovalorizar, a estima, que ela acha que ela não consegue nem desenhar, nem se ver, nem ver o próprio corpo, né? E aí ela fala, não, mas eu ainda só desenho a bolinha com os palitinhos. A gente fala, tudo bem, desenha a bolinha, a cabecinha e os palitinhos, né? Então, e aí os pais, e essa questão simbólica dos pais fazerem isso e presentearem os filhos, por exemplo, com desenho, fazer o papel inverso. E quanto isso foi algo assim, uma atividade tão simples e que provocou ali emoções muito importantes, tanto desse resgate, desse familiar de se ver, de se olhar, quanto essa troca afetiva, né? E aí não estamos discutindo a estética, estamos discutindo a vivência, né? Se acessar e vivenciar aquilo, e se deixar vivenciar, né? Então, é nesse lugar muito sensível que o pessoal fala assim, mas o que vocês têm de novidade? A gente não está inventando a roda, a gente não tem... Não é isso, mas é como o que foca o núcleo trabalha. Esse do desenvolvimento a partir do sujeito, das suas vivências, né? Da sua história e do autoconhecimento. Que aí você vai fazer esse trajeto para você buscar o que a gente vai chamar aí de resiliência. Que recursos você tem, pessoais e externos, para que você consiga ter uma vida mais digna, mais saudável. E aquilo que a gente fala, não é que a gente vai acabar com a violência, tá, gente? A discussão aqui é do enfrentamento e a prevenção, não é da eliminação da violência, porque, lamentavelmente, o mundo e as relações humanas, né, tendem a ser isso e tem essa... Mas como é que eu consigo me fortalecer? Me conhecer e fortalecer para lidar com essa realidade. Então, quando a gente fala que trabalho com os adultos, é de extrema importância para que ele não reproduza a violência, para que ele qualifique esse trabalho com as crianças, porque senão vai ficar o mesmo ciclo. A gente ensinando as crianças a se prevenir, mas a gente reproduzindo violência, inclusive tentando ensinar de forma violenta para as crianças, né? Ensinando elas de forma arbitrária, por vezes, né? Então, é nesse lugar muito sensível que a gente tem que estar atento. E às vezes, né, Jô, é nas coisas mais simples. Às vezes você quer que uma criança coma. Ele tem que comer, tem que comer. Tá. Você almoçou? Ah, não, hoje eu não tive tempo. Hoje não deu tempo. Então, a gente não percebe que a gente é um modelo de autocuidado. A gente quer que o outro se cuide, mas se a gente não perceber que o modelo vem de nós, vem da gente mesmo, né? Então, quantas e quantas vezes você passa por cima de necessidades básicas, de sono, de alimentação, daquilo que é muito simples, né? Ah, Neuza, mas sei lá, a vida é dura. Ah, Neuza, eu sei, mas a gente tem limites. Então, onde começa a violência? A violência começa fora ou a violência começa com o que a gente faz com a gente? Então, quantas e quantas vezes esse cuidado que o Jô fala é uma consciência da nossa atitude em primeiro lugar com a gente. Tá? Não adianta eu dizer para uma criança, não grita, eu detesto o grito. E você tá gritando, né? Então, você não está percebendo que o que você está falando é incoerente com o que você está querendo, o que você está pedindo. E a criança vai perceber que você está gritando, né? Mais do que o que você acabou de dizer, né? Então, assim, eu diria que a gente faz um trabalho de muita conscientização constante com a gente, com quem trabalha dentro do núcleo e com as pessoas com as quais a gente trabalha também, né? E pela vida fora, né? Eu acho que é tão bom quando a gente escuta de alguém que, puxa, eu não tinha percebido o que eu estava fazendo e agora eu pude perceber como eu estava agindo de uma forma torta, né? Ou como eu sou importante, como uma vez um motorista de uma perua de um Saica virou para mim e falou: Neuza, eu nunca pensei que eu fosse uma pessoa importante para essas crianças. A partir daquele momento, aquilo que ele falou, porque a gente mostrou que todos eram importantes, né? Então, todos somos, todos que estão aqui, né, de alguma forma, cuidam de alguém. Seja criança, seja adulto, ou seja criança, adolescente, ou mesmo adulto.
ou porque cuida de uma tia, de um avô, de uma avó, de um pai, de uma mãe, de uma criança. Não importa. Todos somos cuidadores de alguém. Então, como que a gente se cuida para poder fazer isso bem? E é complementar essa questão dos adultos em relação à violência, o corpo, sobretudo criança, gente, é também alguns pequenos cuidados que por vezes passam, né? Um exemplo básico é, por exemplo, querer que a criança, você acha que quer que a criança seja mais empática, mais carinhosa, e aí tem essa mania de fazer a criança abraçar familiares, né? Não, mas abraça, dá o beijo. Uma das coisas que a gente discute muito com eles isso assim, nem que o corpo é o nosso território, é a nossa casa, né? E cada um tem uma forma de lidar, seja cultural, seja não só questões traumáticas ou que vivenciou violência, não isso. Há questões culturais, por exemplo, há questões, né? Então, que tem que estar atento a isso. Então, um adulto, por vezes, que acha que está ensinando algo positivo, né? E é uma violência, né? Que é isso, né? Ah, não, beija fulano, abraça ciclano, mas ela não se sente à vontade, ela não é. Ou como os educadores propõem, por vezes, a gente faz o ritual de entrada com criança e ela opta o que ela quer fazer. Ela opta se ela quer dar o soquinho, ela quer dar a mão, ou se ela vem abraçar, porque é isso, eu falo que eu sou um técnico, visita os CCAs, não dou atividade direta para as crianças. E eu acho incrível porque, como a gente utiliza uma camiseta amarela, já é a identificação da instituição, as crianças chegam, algumas, e vêm abraçando. Elas me veem uma vez por mês, mal lembro meu nome, mas algumas chegam, né? E elas abraçam. Né? E aí, até eu que travo, falo que eu me fui para travar, porque elas chegam, você mal lembra os nomes, mas ela tem essa carência afetiva, então ela quis, ela veio, e como é que você vai lidar com isso? Né? Você não vai recusar. Mas há aqueles que não querem. Então, que momento é esse? E não quer dizer, aí tomar um cuidado quando a gente está falando de prevenção da violência, que a criança que não quer porque ela foi vítima de violência. Isso é um cuidado que a gente também tem que ter muito grande, uma linha muito tênue, né? Porque também quando começou muito esse movimento, tomar um cuidado com o que são sintomas, indícios da violência, e não só isso. A criança, por vezes, está numa situação que não foi necessariamente uma violência física, mas em que angústia ou até mesmo que perfil ela é, para que, né? Então o corpo é algo muito, né, sagrado, digamos assim, é seu, né? E como é que ela vai construir isso? Então isso é uma forma muito respeitosa. Então o adulto também está muito atento a esses pequenos detalhes, né? Do que ela se sente à vontade, do que ela constrói essa relação e você media. Então só tomar um cuidado que por vezes a gente presencia muito disso, né? Eu já vi isso para a mãe falar, não, dá um beijo no professor, né? Vai lá abraçar o professor ou com as famílias, né? Ou entre mesmo o núcleo familiar, né? Então, que você acha que está ensinando empatia, está ensinando carinho, né? E por vezes é essa invasão desse espaço que ele, naquele momento, né? Não quer ou está ainda, enfim, elaborando, entendendo aquilo, tá? Então, é uma dica importante a gente estar atento. Gente, fiquem à vontade para mandar perguntas, para fazer perguntas, tem um chat, microfone, vocês fiquem à vontade, né? A gente está explorando bastante o corpo, mas tem a questão do símbolo também, né? Como que o símbolo aparece dentro do nosso trabalho também. Eu acho que a gente já falou um pouquinho do significado, né? Símbolo como aquilo ter um sentido, fazer um sentido. Aquilo não é, a gente não, nós não somos professores de educação física e nem somos fisioterapeutas, então a gente não tem este olhar do corpo apenas. A gente soma o olhar do corpo a toda uma história que pode estar envolvida com aquele. E eu acho, só para que vocês possam perguntar também, eu acho que os professores de escolas são um enorme termômetro para ajudar as crianças, porque às vezes aquilo que não aparece em outras situações aparece na escola, né? Então, o que a criança faz, o comportamento dela, uma mudança de uma criança quieta para uma criança agitada, ou vice-versa, de uma criança agitada para uma criança muito quieta, né, chama a atenção de um professor. E aí é importante que o professor entenda que aquilo pode estar representando, simbolizando, dando um sinal de que alguma coisa ali pode não estar bem. Né? Então, professores, para mim, os professores são importantíssimos se eles têm condição de identificar, né, nas crianças uma mudança de comportamento.
E eu acho que o exemplo prático da questão simbólica, a gente, sobretudo, a gente utiliza isso nas atividades, né? Trazendo atividades lúdicas, a representação, o desenho, enfim, as diversas formas de expressão. Eu até costumo dizer que as crianças, elas, como elas entregam a postura do adulto, a gente já viu encenação quando a criança vai assumir papéis, por exemplo, papel da diretora da escola, papel pastor. Eu assim, não aguentava ao mesmo tempo, rir e ficar assustado, porque as crianças reproduzem o que é impactado a elas, de forma simbólica, seja no desenho, quantas vezes a gente já, né, aliás, os terapeutas sabem isso, psicólogos, né, e nós, pedagogos também, quanto o desenho é algo importantíssimo da gente observar, tá, para essas crianças, que elas estão, que ela não, muitas vezes não vai falar, né, várias situações de abuso, de algumas violências que você vai perceber ali, né, por exemplo, que você solicita, a Neuza, quantas vezes a gente já fez essa discussão de caso, né, que desenha a família, o que é sua família, o que é uma família ideal, o que que é, por exemplo, e é a partir do desenho, por vezes, que você vai olhar e vai perceber ali questões minuciosas, por vezes, né? Jogo de interpretação, eu falo que as crianças são fantásticas, porque elas não são só criativas, mas elas não criam do nada. Elas não trazem do nada, né? Ela vai trazer a referência que ela venceu dos adultos. Então, o tom de voz, a postura, a forma. Então, você vai. E, aliás, por vezes, viu? É importante. Se ele pedir que ele te represente, pode ser que você se surpreenda. Eu já falei isso, daí quando a criança, como é que ela te vê? E por isso fala, nossa, será que eu tenho essa postura e não percebo, né? Ou é ela que lê isso? Mas esses são pequenos cuidados que a gente tem que ter e que são importantes. Ela não vai falar, não vai verbalizar, porque até porque não tem nem vocabulário, que é uma das coisas que a gente faz com eles, que é praticamente aí o vocabulário de sentimentos, ele entender que está sentindo raiva, ódio, medo, ele não consegue nomear, né? Então, o simbólico vem também para auxiliar nesse lugar. E eu queria acrescentar, porque eu acho, Jô, que a criança não só reproduz, mas a criança tem uma psique, um aparato psíquico. Ela também mostra e indica o que ela precisa. Por exemplo, né? Às vezes a criança se enrola num pano, né? Ou ela passa por baixo de umas cadeiras que colocam assim. Isso são algumas atividades interessantes. Faz uma fileira de cadeiras, cobre com pano e a criança entra naquele túnel, né? Então, é tão interessante você entender que, simbolicamente, muitas crianças precisam nascer de novo. Isso ela não está reproduzindo, ela está dizendo o que ela precisa. Muitas vezes ela precisa nascer de novo. E aí ela pede para nascer de novo, e nascer de novo, e nascer de novo. Porque ela passa por aquele túnel, porque ela se enrola no pano e faz aquele, sabe, aquela brincadeira de achou, cheguei, né, existo, né? E às vezes aquilo ela não está reproduzindo, mas ela está mostrando que a psique dela precisa ter esse rumo, começar a fazer uma coisa, começar uma vida nova. E eu acho que às vezes o símbolo mostra isso. Qual é a vida nova que aquela criança precisa ter? Então, vai além de reproduzir. Ela reproduz, mas ela faz mais do que isso até, né? A Betânia Pessoal, comentou aqui, né, que... Ah, desculpa, só, não, só só ler ia esse comentário. comentar, Jô, que tem uma Hum, mão levantada, então se você quiser ler, e depois a Mariana Craveiro levantou a mão aqui. tá ótimo. Vou ler aqui já Mariana, um prazer tê-la aqui, Mariana. só fazer um comentário aqui da Betânia, comentou assim, todo assunto trazido é de suma importância, né? Ela trabalha no SEI, né, no Centro de Educação Infantil, e tem falado a respeito do corpo do bebê, da criança, desde muito cedo. Isso, com certeza, é uma das questões que a gente trabalha muito, por exemplo, com a questão do bebê, e quem trabalha com isso, o cuidado se tem que ter, por exemplo, o respeito de falar, porque vai ter que quando vai trocar uma criança, dar banho na criança, contar o que você vai fazer, né? Você preparar esta criança para esse toque, né? Então, isso é algo importantíssimo, parece muito simples, né? Mas é no simples que está esse lugar do respeito. Então, de novo, os adultos saírem desse lugar do poder do controle, do que sabe tudo e que a criança tem que fazer o que o adulto bem entende que está protegendo, né? Então, desde bebê, não é? Então, desde muito pequeno, esse respeito para que ele consiga se perceber, né? Que é para tocar nele, porque esse espaço é ele existe nesse espaço e que o outro, quando intervém, tem que ter esse respeito, né? Vai lá, Mariana. Queria perguntar para vocês, eu sei que são muitas coisas, mas se vocês fossem pensar hoje na época em que estamos, ou de repente
como estava há 5 anos atrás, pré-pandemia, mas e acho que cada um de vocês três pode responder uma coisa diferente ou várias coisas. Qual é a maior dificuldade hoje que o espírito do tempo, das nossas agonias, da era em que estamos, está pegando para vocês? Dentro dessa experiência profissional, o que está de diferente hoje? Qual é a maior dor de vocês? Se é que tem uma, né? Enfim, é mais uma pergunta sobre a experiência de cada um. Eu posso responder com uma palavra, Má? Eu acho que eu vejo as pessoas, não são nem só as crianças, cada vez mais solitárias. Eu acho que a solidão é muito séria, porque ela é o oposto dos 1.000 seguidores, 5.000 seguidores, 20.000 seguidores, mas nenhum amigo. Eu acho que a tecnologia tem muitas vantagens, mas ela é um bicho-papão de vez em quando, né? Já dizia o filme da adolescência, o seriado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem. Se não tivesse tecnologia, nós não estávamos aqui todos fazendo um encontro. Mas o que significa isso em termos de tempo, né? Eu acho que a gente não sabe mais lidar com o tempo, né? A gente não tem tempo, o tempo mudou a característica do tempo, totalmente. O nosso tempo hoje é outro, e é uma pena, porque é um tempo tão rápido, tão demandado, que todo mundo tem TDAH, né? Todo mundo tem transtorno de atenção e hiperatividade. Todo mundo é autista, todo mundo tem um rótulo. Eu acho muito complicado a nossa era de hoje, Mariana, sinceramente falando. Tem vantagens, tem coisas positivas, mas é, eu acho que as pessoas estão um pouco perdidas nesse mundo. Nós todos estamos. Desculpa a minha resposta um pouco triste, mas não sei, Jô e Lu. Eu acho que vai nesse sentido. Eu acho que a convivência, sobretudo, né? Acho que sempre foi uma dificuldade, mas pós-pandemia, sobretudo, a gente teve muita dificuldade, muito trabalho, né, Lu, com os grupos, né? A Lu chegou até o ano passado, mas eu já pegou ainda muito disso, mas eu estou um bom tempo no núcleo. Quando a gente voltou para as atividades presenciais, olha, foi um ano inteiro para conseguir estabelecer trabalho em grupo, porque é a convivência. Então, tem a ver muito com essa solidão também. Se perceber, aí existir, e o outro, que é necessária essa relação. Então, esses índices de violência, bullying, e até a violência contra si, né? Vamos lembrar que quando a Neuza trouxe isso, é verdade, e está lá na Organização Mundial de Saúde, o conceito de violência começa por você. É a autoviolência, para depois você violentar outro, se violenta primeiro. Então, a gente teve muito caso de automutilação, tentativa de suicídio, e a convivência. Os grupos, eles não conseguiam se olhar, se aguentar. A gente fala, gente, vocês não estão se aguentando, né, disso. Então, esse lugar dessa solidão. Então, acho que o nosso trabalho nesse lugar. Por isso, a automassagem, a percepção, se conhecer e ver o outro. Você olhar e ver o outro. Então, e aí, tudo isso atravessado por esse bombardeio de informações, porque não existe conhecimento, na minha opinião. O que existe é esse bombardeio de informações que as crianças, infelizmente, estão tendo acesso via rede social, que é uma contaminação total de um monte de coisas que não servem para nada, mas que ocupam a mente, e aí é isso, e desloca a ideia de tempo e espaço. Então, eu acho que por isso que essas atividades importantes que a gente faz de meditação, de respiração, de trazer para o tempo presente, sabe, de trazer, a gente fala isso, fala meia hora para trazer as almas das crianças, aqui e agora, né? E aqui e agora, e eu acho que isso é muito importante, e nós adultos fazemos isso. A gente não faz isso, é os pais falando com as crianças, jantando, olhando no celular, então esse lugar do eu e do outro, que tem a ver com o que a Deusa trouxe, é uma grande solidão, um grande perdido, porque nem você se olha, nem ver o outro. Eu acho que está nesse lugar ainda perdido. Por isso que a ferramenta do corpo é importantíssima. Eu vou fazer só um exemplo. Todo mundo presta atenção se está de perna cruzada ou se está com os dois pés no chão. Agora. E no momento que eu pergunto isso, e no momento que vocês fazem isso, vocês se desligam de todo o resto para prestar atenção onde é que estão os pés. É instantâneo. Quando a gente volta para o corpo, a gente entra na nossa casa. E a gente entra no aqui e agora. E a gente entra nos nossos limites.
Então, assim, o corpo é super importante. Quando você quer tirar alguém do estado avoado, pede para alguém prestar atenção em alguma coisa do corpo. Aquela pessoa imediatamente ela vai ser puxada para essa casa, para essa raiz. Eu estava pensando aqui, Nelson, até partindo da pergunta que ela fez, eu acho que é o encontro. E quando existe encontro, existe troca, né? Então, quando você fala de estar realmente inteiro nesse lugar, né? A importância porque as pessoas terceirizam muitas coisas e até sentimentos, né? Então, eu não tenho tempo, dá o celular na mão, que nem alguém colocou aqui a Mona Lisa. Eu fico pensando se sempre foi assim ou se devido à tecnologia nos adultos e os adolescentes não nos encontramos mais, né? Eu acho que falta encontro, né? As pessoas ficam muito na superfície, né? Quando a gente faz lá as nossas formações, as nossas supervisões com os nossos facilitadores, eu falo muito de estar 100% presente no momento. Se nós estamos no nosso momento de supervisão, eu não estou fazendo a supervisão e estou olhando meu celular e já estou montando uma atividade. Não, é esse o momento. Quando você está com a criança, você está com a criança. Você está com o grupo, é olho no olho. Você não precisa ter o toque, mas você mostra a sua presença. Isso é troca, é encontro. E isso a gente se percebe, né? Então, até pensando no que a Mona Lisa colocou aqui, a tecnologia, ela nos ajuda muito, mas às vezes ela nos atravessa de uma forma que nos afasta, né? Então, é delicado isso. Eu acho que é intencional, a gente tem que tomar um cuidado também com o Corcad News, a gente trouxe algumas questões, mas a tecnologia, ela só potencializou, porque ela tem uma intenção, gente, Sim, cultural, econômica, né? Não podemos fugir disso. Ela precisa ocupar a claro. sua mente dopamina toda hora, pra você não pensar. Porque se você pensar, você não vai comprar aquilo. Se você pensar, você não vai fazer, você não vai fazer, então você não pode pensar. Você tem que ir aquelas telas, aquela coisa aparecendo, uma dopamina, né, toda hora, um prazer momentâneo. E isso é muito prejudicial para todo mundo, para os adolescentes, para os adultos e para as crianças. Então, essa coisa efêmera, essa coisa que, né, o que trazia antigamente a convivência. Quando teve a questão aí dos celulares, por exemplo, na escola, e o pessoal achou e reclamando, mas veja, realmente, vamos lembrar aqui quem vivenciou, por exemplo, a escola e que tinha um recreio que convivia, e que sofria bullying, sofria, mas que ia buscar enfrentar, e que você quebrava a perna, que você brincava, a gente fala que eu tenho dó dos territórios que a gente atua, não tem uma árvore para uma criança subir, para quebrar um braço, uma perna, qualquer coisa, vivenciar a vida, arrancar o dedão da unha jogando bola, não tem, né? As pessoas não têm esse espaço de conviver. E outra, fazer amizade, romper amizade, brigar, namoro e chorar e sofrer, né? Tá tudo muito efêmero. Os homens não dão conta, por exemplo, da perda, né? Sendo violentos, como sempre foram, mas, sobretudo, mais do que nunca, porque isso tá tudo muito, muito diluído, né? Muito frágil, porque não consegue vivenciar, elaborar, né? Sofrer aquilo no corpo, sofrer aquilo, né? Não consegue, porque tem que ter o prazer. Eu falo que happy hour hoje não começa mais na sexta, começa na terça. Você não pode sofrer. Você não pode nem chorar quando tem luto. Então, essas vivências, que são importantes para a constituição da psique e da saúde física e mental, elas estão sendo abafadas. Então, as pessoas não dão conta mesmo. E aí, muita depressão, muita ansiedade, muito tudo, porque não se conhece, não se percebe, não deixa sequer viver até a dor, que a gente aprende por ela, né? Então, é esse lugar que a gente, infelizmente, está. Então, o importante da gente, quanto cuidador, quanto profissional dessa área, estar atento, né? De criar esses momentos do presente, né? Vivenciar, do se conhecer, mesmo a dor, né? Mesmo a dor e como é que eu vou enfrentá-la. Porque virou realmente tudo muito, tá tudo muito frágil, porque não se fortalece. Aí não cria resiliência, que é o nosso objetivo do trabalho. Porque as pessoas não estão resilientes, porque não fazem um percurso para conhecer os seus recursos internos e externos e se fortalecer, né? Então, não se tornam isso, né? Eu queria ler aqui a colocação da Silmara. Silmara, posso ler ou você quer falar, querida? Posso ler aqui? Olá, boa noite. Ai, peraí, que Pode ler, pulou. sim, tranquilo. Tá bom, pulou aqui, Silmara. Eu gostaria de dizer sobre sua fala, sobre as pessoas terem TDAH,
TDAH ou autismo, reflexo da tecnologia. Não, não foi isso que eu quis dizer, mas discordo. Não TDAH e autismo não são condições que se adquirem. Ambos são transtornos do desenvolvimento que se manifestam desde a infância, considerados de origem genética e ou neurobiológica. Sou mãe de autista, cuidadora, e pelo pouco que sei, não é adquirido. Ou entendi errado a sua fala. Eu não quis dizer que a tecnologia é, é, causa esse tipo de coisa. Eu acho que hoje em dia a gente não, não, a gente tem uma tendência de querer colocar e rotular tudo e todos na base das questões tecnológicas. Sabe o que me preocupa, Silmara? Que muitas pessoas entram, a internet traz informações positivas e informações corretas e incorretas. Tá? Então, quantas vezes os diagnósticos são feitos de maneira incorreta por conta de um monte de informações que não tem o menor cabimento. Você está absolutamente correto. Esses transtornos, eles precisam ser identificados, eles são transtornos mesmo, com essas condições de desenvolvimento, de origem neurobiológica, tá? Mas crianças que não têm isso estão sendo vistas como a partir de referências extremamente incorretas. Né? Então, acho que é nesse sentido de que o mau uso que se faz da tecnologia, o mau uso que se faz das informações. Né? A gente tem muita informação, mas a gente não tem crítica, muitas vezes. E eu acho que falta crítica para aquilo que a gente vê e que a gente escuta. Né? Outro dia eu fiquei sabendo das crianças que hoje estão sugerindo para outras crianças na internet que elas não estudem e que sejam empreendedoras com 8 anos de idade. 9 anos de idade. Então, assim, como é que você filtra uma coisa dessa? Para uma criança que vai ver outra criança dizendo que estudar é bobagem, né? Então, é esse filtro, viu, Silmara, que me preocupa, mas você tem, não sei se agora eu esclareci, se você entendeu o meu ponto de vista aí. Aí Sim, tem sim, uma outra, entendido. Obrigada. de nada, Sil. Aí, boa noite, qual é o olhar da sociedade governante? Eu vou ler para vocês, então, Jo e Lu. Qual o olhar da sociedade governante às instituições para as crianças especiais, aquelas que precisam de um cuidado maior devido à sua limitação? Exemplo, o autismo. Houve uma melhora? Qualidade de vida de todos os envolvidos? Posso comentar um pouco isso? Acho que assim, não, o que a Neuza trouxe ficou claro, né, gente? A gente não está dizendo que não existe, não é hipótese nenhuma. Claro que existe a questão dos neurotipos, questão do autista, a gente até lidar com isso, tem na família, enfim. A gente sabe muito bem disso. O cuidado eu, sobretudo, no pós-pandemia, fiquei muito preocupado de vários diagnósticos que começaram a ser feitos de forma equivocada. Como é que você pega uma criança que não conviveu, que ficou isolada durante tanto tempo, aí depois ela tem dificuldade de convivência, porque ela não conviveu, e aí você rotula. Era a linha que a gente fazia crítica, né? E depois, inclusive, se percebe. E outra, a linha da química, né? O povo só medicando, tacando remédio. Eu fiz muito trabalho de psiquiatria e com Ministério Público e todas as questões, crianças estavam sendo drogadas, assim, num nível absurdo, né? Psiquiatras só tacando medicação, enfim. Então, uma linha tênue. Eu acho que o que tem hoje é mais comunicação, né? Hoje você sabe que existe, hoje foi se ampliando os centros de acompanhamento. Agora, claro, está muito longe, gente. A política pública está longe para tudo. Nem as crianças que têm qualquer questão neurotípica, enfim, ou de qualquer transtorno, ou de deficiência, elas por si não têm os seus direitos garantidos, espaços de educação, de saúde, de assistência. Imagine esses que precisam de um acompanhamento muito mais especializado, que o custo é maior. Eu preciso de especialistas, centros especializados, preciso de cuidadores. Não se cumpre a legislação de ter cuidadores nas escolas para auxiliar os professores. Aí está lá todo mundo, pela palavra, enlouquecendo, os professores com 30 crianças e ainda ter que. Né? Então, acho que assim, eu acho que a gente tem mais informação, eu acho que há um enfrentamento melhor, inclusive, do preconceito, porque muitas das pessoas vivam escondidas, né, isoladas, né, e as mães e familiares envergonhados, inclusive, e humilhados por tantas vezes. Eu acho que hoje isso avançou. Agora, que há garantia, isso não há. E aí, voltado a isso, justamente, uma das questões que eu falo é o não cuidado do cuidador. O quanto, sobretudo as mães, né, que ficam na maioria das vezes das mães, quanto essas mães também adoecem, né? Porque não são cuidadas. Tem que fazer toda essa questão do cuidado diante da deficiência, do transtorno, e além disso, toda essa busca que ela tem que fazer para garantir esses direitos, e ela não é olhada também, né? Ela não se cuida, ela não passa por uma terapia, um acompanhamento, então também como é que é grave esse adoecimento, né?
desse adulto, né? Mas eu acho que é isso, acho que há ainda muito, mas muito a avançar. E eu sou uma adepta de diagnóstico de carteirinha, viu, gente? Se vocês, eu faço diagnóstico e fiz diagnóstico minha vida inteira em criança, porque eu acho que assim como a criança vai ao médico, quando ela vai ao psicólogo, ao neurologista, ao psiquiatra, tem que se fazer um bom diagnóstico para se fazer uma boa orientação e uma boa intervenção. Então, o psicodiagnóstico é fundamental, na minha opinião, mas bem feito, não tirado do nada da internet, né? Então, eu acho que essas crianças, né, com dificuldades especiais, elas precisam de uma orientação muito específica e bem cuidada, né? Para a gente vai caminhar, já que quiser mais perguntas, a gente finalizar, mas eu vou responder essa aqui, do João, né? Como vocês veem a João, questão das crianças hoje, né, com a maioria do tempo em telas, acho que é isso que a gente falou, né, João? Acho que que lugar é esse que essas telas levam, né? Eu sou um pedagogo e educador popular, vim da educação popular, né, da educação social. Eu falo, sempre a gente propôs muita atividade que, eu, por exemplo, evitava vídeo. É ótimo passar filme, é ótimo passar coisa, mas sempre disputei a questão, as crianças vivenciaram a questão corporal. Como? Brincadeiras, jogos, vivências, experimentações. Porque é no espaço do brincar, é na convivência que, sobretudo, vai aprender. E eu costumo dizer, gente, quem cria tecnologia, o pessoal do Vale do Silício americano, esses caras que ganham dinheiro com isso, os filhos deles não acessam tela até os 12 anos. 12, 14, eles não deixam, porque eles sabem do mal que faz. Isso é verdade, isso não é notícia fake, né? Esses que criam esse poder, as escolas particulares de altíssimo nível, controlam o tempo de tela, né? E tiraram telas, e as crianças fazerem contas na mão, escreverem à mão, estimular o cérebro, que é o físico, né? Registrar, escrever para lembrar. Então, quem domina isso, inclusive, faz suas crianças não vivenciarem. Então, assim, a gente sabe, é prejudicial, né? Entender isso, as crianças têm que ter o acesso no momento certo, na idade certa, com tempo controlado. O que a gente vem enfrentando, né? A Lu aqui, sabe, situações, gente, de violência sexual. Porque as crianças estão assistindo o que não deve. Estão vendo coisas absurdas. Não só esses coach mirim, os red pill, os meninos de 8 anos, fazem atitudes e palavras absurdas diante das meninas, até das nossas educadoras, e reproduzindo esses tais de red pill que eles assistem na telinha, né? Então, assim, eu não vejo um outro episódio ser altamente prejudicial, né? Então, há que se ter, sim, esse controle desse uso de tela, o que se vê, né? Digo, repito, não quer dizer que não tem coisa positiva. Tem, você vai achar coisas positivas, né? Eu tenho um sobrinho, rapidamente lembramos que tinha autismo, e a tela para ele é a questão dos animais. Ele sabe tudo que é zoológico que tem no Brasil, tudo que é nome de animal. Então, quando ele vai ver tela, ele vai ver aquilo que ele interessa. Aí a gente fala, não, isso aqui tudo bem. Aí ele vai lá e sabe o nome de tudo que é bicho que tem no zoológico. Então a gente só dá um tempo para ele lá vir pesquisar, porque ele quer saber o que é o bicho tal e tal lugar. Na Austrália. Ok. Viu, então, acabou, já viu e controlou. Então, assim, não é que você vai negar aquilo, porque também você vai negar que aquilo existe, mas como é que eu conduzo, como é que eu oriento, como é que eu acompanho, ele saber dar limite. E, vamos lembrar, dar limite é amor, gente, então não esqueçam disso. Tem que dar limite, tem que ter o controle, porque é isso que elas precisam e pedem, né? e eu acho interessante, estamos acabando o tempo, mas que as crianças gostam do brincar, gente. Elas gostam, é só dar a elas a oportunidade. A gente vê nos nossos encontros de grupo com as crianças como isto é importante, como faz falta para elas, né? Dentro da sala, a gente não tem internet, não tem celular, né? Obviamente, mas como elas pedem para brincar, elas pedem para fazer atividades, né? O corpo delas precisa, a psique delas precisa, né? E dos Muito adultos também, bom. viu? E os adultos E os também. adultos também, brinquem, brinquem, é bom. Brinquem, dancem, faz bem. Cuida de Gente, planta. muito bom esse nosso encontro, né? Acho que foi uma hora de bastante troca.
um recorte, né, do nosso trabalho. A gente tem esses momentos, né, de roda de conversa, porque um dos objetivos do Espiral é justamente replicar o nosso conhecimento, né, fazer com que o nosso método, o nosso conhecimento, ele alcance outras pessoas, né? Essa é uma oportunidade que a gente tem as rodas de conversa, a gente tem as loves, a Neuza faz uma curadoria impecável, né? Então, a cada mês a gente tem as loves, a gente disponibiliza essas loves também na nossa página do YouTube para que vocês possam acompanhar. Nas loves a gente não traz apenas conteúdos que estão relacionados às atividades do Espiral, mas que são conteúdos que estão relacionados a assuntos diversos, né, Neuza? Assim, acho que colabora muito, contribuindo muito para a nossa formação, para o nosso conhecimento. Então, quem tiver curiosidade, quem tiver oportunidade, a gente sempre divulga nas redes sociais, né? Também graças à solicitação e aos trabalhos que a gente realiza, a gente vem agora no ano de 2025 com a nossa segunda turma de formação. A Mariana vai ser uma das pessoas que vai participar com a gente, né, Mariana? No curso de formação, a gente teve a nossa primeira turma, que vai finalizar agora nesse sábado, e aí a nossa próxima turma começa no dia 17 de maio. Aí é um curso mais extenso, até dou uma palavrinha para a Neuza abrir um pouquinho sobre o que a gente aborda nesse curso, mas também a gente deve lançar um outro curso no Hotmart com um assunto mais aglutinado, digamos assim, mas que também possibilita que as pessoas assistam com um pouco mais de liberdade, né? Então, a ideia é, de fato, a gente replicar o nosso conteúdo e fazer com que mais pessoas tenham conhecimento sobre o nosso método, sobre como a gente opera, e que esse conhecimento, de fato, ajudem vocês, como profissionais ou como pessoas, né, nas relações do dia a dia. Se a Neuza quiser abrir um pouquinho sobre o curso de formação, fica à vontade. Não, rapidinho, né? Falar só dos grandes blocos, né? É um curso de 1 ano e meio, então é um curso que tem uma parte teórica e uma parte vivencial, claro, tinha que ter, né? Nós temos bastante instrumentos de trabalho vivencial no curso e a gente instrumentaliza quem faz o curso para ter ferramentas. Então, o curso é para formar pessoas no método espiral, tá? Então, para a pessoa sair certificada na aplicação do método espiral, e ele tem grandes blocos, né? A gente fala muito, o primeiro grande bloco é o bloco de desenvolvimento, então a gente pega o desenvolvimento até uterino e vai vendo os autores antigos, clássicos, os autores modernos, a neurociência. Então, a gente vai percorrer esse caminho de desenvolvimento, porque eu acho que todo mundo que trabalha, né, na área humana, né, com criança, adolescente, adulto, porque antigamente a gente pensava, bom, quem trabalha com criança tem que entender de infância, mas quem trabalha com adulto também tem que entender de infância, porque aquele adulto que está lá já foi uma criança, e aí você vai entender, né, qual é o percurso todo pelo qual ele passou. Então, desenvolvimento, para mim, é um bloco importante e grande. Aí a gente vê o bloco da violência, daí a gente vê várias coisas relativas à violência, traumas e vários tipos de violência, também com todos os autores novos, Cauched, Shore, da neurociência e tudo que a gente pode aprender junto, né? Depois a gente vê também o bloco da resiliência, tá? Onde a gente vai ver como é que é o que está por trás, o que está por baixo dessa ideia da resiliência, da ideia de transformar a dor em um aprofundamento, uma capacidade de enfrentamento, né? Então, assim, isso aí, só pincelando, mas para a gente aprofundar, é 1 ano e meio de trabalho, um sábado por mês, então não é tanto tempo assim. A gente tenta fazer um trabalho de finalização do curso com um projeto, então as pessoas saem do curso com um projeto a ser aplicado, tá? Não é para aplicar, não é um mestrado nem um doutorado, mas sai com uma ideia de como pode aproveitar o método na sua experiência prática. E trazemos convidados, muitos convidados muito interessantes, muito bons, pessoas especialistas, e é isso, né? Acho que é isso, Ju, assim, para dar É um isso.
bem É isso. rapidinho, né? Todas as informações elas ficam disponíveis no nosso site, então quem tiver curiosidade de acompanhar, a Camila colocou o link aqui no chat, então quem tiver curiosidade consegue entrar lá, ou tiver dúvidas pode nos procurar. Lembrando que quando vocês entraram também na nossa roda de conversa, vocês colocaram ali os dados de vocês, a gente vai encaminhar ao longo dessa semana o certificado. E aí, não nessa semana, na próxima, a gente também posta, deixa essa roda de conversa para que outras pessoas tenham a oportunidade de assistir e também ter acesso a esse conhecimento, tá bom? E Tá, reforçar, gente. eu já vou fazer a propaganda da próxima Love, que agora, Fica à no mês que vontade. vem. Então, a próxima Love a gente vai falar com uma especialista em atendimento clínico de drogas, né? De vícios, de drogas. Vai ser muito interessante. A Cristina Greco é uma pessoa muito experiente na área e vocês vão gostar bastante das coisas que ela vai trazer para a gente. Tá bom? Love, quem Depois está a gente perguntando Legal. manda. é live. É live. As nossas Love, lives. É love. Eu chamo É, de love, love. porque eu não gosto de live, porque eu já estou Live. cansada de live. Eu falei, não quero live, eu quero love. Pronto. a E gente aí, divulga a data no nosso Instagram, nas redes sociais, né? No site também. E você pode participar ou via Zoom ou via canal do YouTube. Ela fica ao vivo no YouTube, então vocês podem entrar através desses dois canais. E aí, a reforça Ok? também aqui, quem não tiver seguindo no Instagram, segue, gente, por quê? Aí, nossa, vocês clicaram na rede social e agora estão usando, sim, aí para coisa boa. Lá nós temos o nosso Instagram, tanto do Núcleo Espiral, quanto do Renovar. No nosso Instagram, atividades, vamos ver, o arroba atividades do... Vai ter atividades propostas para vocês, educadores, familiares, brincadeiras, jogos, dicas. Então, o que a gente reproduz, faz nos nossos trabalhos, a gente traz lá também alguns materiais que a gente socializa, tá? Então, acompanhem lá os nossos Instagrams também, que a gente tem propostas para atividades e conheça o nosso YouTube, enfim, tá? Eu não dei o tempo de responder, o Antônio, que é uma pessoa importantíssima, me fez uma pergunta desafiadora, Antônio. Realmente eu não parei muito para refletir sobre isso, porque eu não me dou conta ainda da inteligência artificial. Ele fez essa pergunta da inteligência artificial. Eu, sinceramente, ainda é algo que eu preciso compreender muito, porque eu não me dou conta, não consigo lidar, porque eu sou uma pessoa que ainda estou muito preocupado com a inteligência natural, humana, que está difícil de desenvolver. Então, tal da artificial é um desafio ainda. Eu acho que a gente tem que lidar e já viu que a gente não, enfim, não consegue lidar muito bem com essas questões. Mas eu ainda vou deixar sem essa resposta, porque eu realmente nunca parei para refletir, porque eu acho que a gente está num trabalho tão ali no presencial, né, que eu ainda não consegui. Eu mesmo dou conta que a inteligência artificial é a Ju, é a comunicação que é boa, que nos ensina o que é que positivo dá para usar, né? Mas E a eu gente uso, eu ainda. sou adepta, mas ainda não no impacto disso com as crianças e os adolescentes. É, Gente, boa noite, obrigada a todos. Foi muito bom estar com vocês e até uma próxima oportunidade, tá bom? Boa Obrigada, noite. gente. Muito, tchau, tchau, muito Obrigada. gente. obrigada para Obrigado. Boa todos, noite, tá? muito obrigada. Obrigada, obrigada. Boa noite, muito obrigado, gente. Boa noite, queridas. Boa noite, Mona